Começa agora, Insilenciáveis, com Priscila de Sá. Olá, bem-vinda ao Insilenciáveis, o podcast onde as palestrantes que você admira molham as palavras e revelam tudo sobre seus palcos e principalmente seus bastidores. Eu sou Priscila de Sá, primeira palestrante de liderança feminina do Brasil e mentora de speakers. E a minha convidada de hoje entrou no mundo dos palcos pela via da voz. Ela é atriz, dubladora, locutora, minha amiga e a primeira convidada que até agora quis vir de pijama, a musa dos Virgão, Tânia Gaidagi! Que alegria! Obrigada, Pri! Pri, minha amiga, eu faço tanta entrevista, nunca com uma amigona que nem a Pri. Dá uma responsa, né? Você falou de molham as palavras, deixaremos as palavras molhadinhas. A minha com vinho e a dela é de suco de uva, viu, gente? Ela tá light, sóbria. Então, vocês estarão aqui vendo Tânia, assim, totalmente light e sóbria. Eu de vinho e ela de suco de uva. Tânia, já quero saber como foi essa junção, porque a voz é um fetiche. Então, a voz é um fetiche. Então, você, como dubladora de Bulma, a gente tem aqui o Gui, que trabalha aqui com a gente, é da nossa equipe, super querido aqui do estúdio de podcast. E o Gui conhece a Tânia pela voz, sabe quem ela é, das personagens que ela dublou, que foram inúmeras. Você provavelmente está reconhecendo a voz dela também. Diabo Veste Prada, né? Fez um monte de filme da nossa geração. Porque o nosso público aqui do Insilenciáveis é de mulheres e 40 a mais, então elas te conhecem dos filmes. Mas você entra na casa das pessoas pela via da voz. E, de repente, você se descobriu uma performer, uma showwoman nos palcos. Como foi essa migração? Existiu essa migração? Existiu um palco antes dos estúdios só de voz? Como é que é essa relação com palcos? E sendo você a showwoman? Que é mais legal até do que ser atriz e ter que decorar texto. Eu acho muito mais legal. Pri, pra gente ser dubladora tem que ser atriz Sim. profissional. Eu estudei 3 anos e meio. Claro que eu queria ser atriz. Eu tinha 5 anos, eu já queria ser atriz. Eu nunca quis ser dubladora, locutora. Aconteceu na minha vida. Foi uma coisa muito fácil. Eu participei de um concurso de locução. Depois de 6 meses, me convidaram para fazer estágio em dublagem. Comecei a fazer. Comecei a trabalhar 3 dias depois. E aí foi. Isso foi em 1993. Os dubladores começaram a ter visibilidade e ir para o palco para mostrar a sua cara por 2 razões: Chaves e Cavaleiros do Zodíaco. Ah, eu não tinha esse dado de contexto. Que interessante. Porque o Chaves que passa até hoje, imagina, foi um fenômeno, né? Todo mundo viu Chaves, já viu, tem filho que viu, tem mãe que viu. Chaves. Então, as pessoas iam ter acesso àquelas vozes e eles estão por aí. Até hoje, a Cecília participa de eventos, o seu Madruga, eles vão, os dubladores, para fazer as vozes, porque o povo ama muito. E depois veio o primeiro anime, que é um clássico dos clássicos, eu ainda não dublava quando foi dublado, que é no início dos 90 mesmo, o Cavaleiros do Zodíaco. E aí eram 6 ou 7 cavaleiros que se juntavam, e aí o pessoal chamava eles para eventos, iam todos. Ganhavam uma mixaria ou nada, porque nessa época a dubladora, então você vai mostrar a tua cara, vai lá e aparece, e enchia as cadeiras, eles ficavam sentados, e aí faziam perguntas, e dá o grito: sangue de não sei o quê, cólera do dragão, e a molecada... E eu falava assim, meu Deus, eu estava começando a dublar naquela época, eu não tenho gritos, queria tanto ter um grito. E aí apareceu um anime que se tornou muito importante, que era Street Fighter, que era um game, que depois virou anime, e o filme do Van Damme, que tinha Chun-Li, o Van Damme. E aí eu fiz minha primeira entrevista, logo em 94 para 95. Eu tinha começado a dublar no meio de 93. 1 ano e meio depois já dava entrevista de uma personagem principal de um anime. E dali para os palcos foi assim, porque nessa época, 95, 96, começaram os eventos, eu já tinha minha personagem num grande anime e já fazia questão de ser chamada. Só que era como eu te disse, Pri, era um bando de gente, ficava lá sentado assim, e aí só ficava sentado. E aí chamavam para fazer uma palavrinha ou outra, porque a gente era baratinho, ou a gente era grátis, eu chamava uma van, e depois dava uma coxinha, e a gente ia. A Inter não tinha começado a brilhar. Como virou um negócio profissional?
Ah, então, porque daí esses eventos foram aumentando. E uma coisa que começou em São Paulo, foi para o interior de São Paulo, porque os animes eram mais feitos aqui. No Rio de Janeiro sempre foi mais Disney, mais os longa-metragens. E aí começou a aumentar o pessoal dos cosplays, o pessoal que gostava muito de cultura japonesa, os geeks, os nerds, foram fazendo mais eventos. E aí a gente até ia, começou a ganhar um pouquinho, até que a gente foi conversando, e eu fui uma das principais a achar que a gente tinha que ganhar por isso. E aí teve o Oscar da dublagem, que daí já tinha passado tempo, era 2003, olha só, passaram-se 10 anos e ainda estava nessas. E aí eu reuni, eu lembro que eu coloquei os cartazes nos estúdios, gente, vamos todos prestigiar o Oscar da dublagem e tal. E o cara não pagava nada, só ia a gente lá e participava do evento e ficava. E ele disse que nesse dia ele ia sortear um home theater, mas no fim também não sorteou, e eu fiz uma revolução. E aí chegou aos meus ouvidos que esse Takashi, que era um grande organizador de eventos, falou assim: o dia que eu tiver que pagar um dublador, eu chamo alguém do Japão, chamo outra atração, mas eu jamais vou pagar um dublador. É como no mercado de palestras também. Não acredito. É semelhante. Tem muita gente que a gente sabe que está fazendo muita coisa de graça para virar carne de vaca ou ficar muito visível, mas está canibalizando esse mercado. Sabemos que esse de graça nunca vai ser o de 20 mil, nem vai ser o de 5 mil. O meu cachê é bem intermediário. Então, eu tenho esse cachê que hoje é ridículo. Eu falei dos outros, falar do meu. Hoje é 5,5. Porém, se eu vejo que é um evento muito pequenininho, claro que dá para negociar. Se é um evento médio, então, se é um evento de um amigo meu e que já me chamou para 2, 3 eventos antes, ele vai me pagar uma semana de hotel, não sei o quê, tudo dá para negociar. Eu gosto mesmo de viajar. E eu jamais chego num evento e faço bate e volta. Eu gosto de chegar um dia ou 2 antes, eu vejo o espaço do evento, eu vou ensaiar, eu vejo onde que eu vou me trocar, por onde entra. Eu sou super CDF nisso. O nome disso é profissionalismo. Isso é sensacional, Tânia. Tem que ter. Agora, como é a dinâmica, a estrutura desse tipo de show? Porque as pessoas estão lá porque você fez uma personagem que caiu no gosto, né? E já preenche um lugar especial no imaginário desse público. Para você entender, né, esse mundo do anime, você foi fazer uma imersão nisso? Você já curtia isso ou não? Era totalmente estranho para você? O que uma personagem te obrigou a fazer um MBA no negócio, Cara, né? A minha vida virou essa imersão. Olha só, lembra que em 1995 eu já fiz essa daí, já comecei. E era todo mundo sentadinho. Até que um belo dia eu cheguei em Santos, era um monte de gente sentadinha, e o cara que estava anunciando, nossa, Priscila, eu lembro como se fosse ontem, foi no início, meio dos anos 90, início meu nas palestras, ele foi me chamar para ir no palco, sentar naquela monte de cadeira enfileiradinha. Ele, como que é mesmo o seu nome? O cara não sabe o meu nome, ele não sabe as minhas personagens. Falei, isso nunca mais vai acontecer comigo. Desse dia para frente, eu falei, eu quero me organizar para, além de cobrar, ter o meu espaço e eu falar o que eu acho que eu tenho que falar. Aí é que tá, a autoralidade é um componente importante no seu posicionamento. Como é que você conseguiu essa conquista, né? Tipo, eu tô aqui porque eu sou a voz de uma personagem que todo mundo ama, mas eu tenho mais e eu vou mostrar a Tânia. Eu não tô aqui porque eu sou a Chun-Li ou a Bulma. Exatamente. Como é que foi? Como é que você conseguiu introduzir isso? Em 99, apareceu a Bulma na minha vida, que é uma personagem, Pri, que eu estou há 26 anos fazendo a mesma personagem. Então, eu já fiz ela com 16 anos, com 20 e pouco, com 50 e pouco, com 30 e pouco. Ela vai e volta no tempo assim, mas é sempre ela. E ela é uma das principais. Os novatos que chegaram depois, quem é uma mulher do Vegeta? Ai, que raiva! Ele dublar desde que ela namorava outros, entendeu? Mas ela é uma das principais, porque, como que eu estava falando na minha apresentação outro dia, os animes são machistas, o mundo é machista, então esse anime também, às vezes você vai ver bonequinho, 500 bonecos de Dragon Ball e não tem a Bulma, não tem as outras meninas. É muito louco. Ou seja, a sua relação com a Bulma é muito mais do que de dubladora. Você acaba também sendo uma defensora dela, do protagonismo dela na trama. Já tinha pensado nisso? Não. Pode botar mais 30% no valor desse show aí. Porque mas acho que, no fundo, o público e os veteranos sabem, porque falam, uma Bulma que começou Dragon Ball. Sim ou não, Gui?
Foi lá buscar as esferas do dragão junto com o Goku, não existia nada, era tudo mato no Dragon Ball e a Bulma estava lá procurando esfera. Traz seus filhos jovens para a sala para essa conversa, se você não está entendendo nada. Olha, jovens até 37 anos. Até 37, olha como você está atravessando geração. Outro dia eu peguei um Uber e eu costumo falar, quando eu vejo que é o mais jovem, eu falo sobre Dragon Ball, que eu adoro falar da Bulma. Esse tinha 50, eu falei, mas quem seus filhos assistem ele? Eu assisto Dragon Ball, então olha tem isso. Só. Aí, Pri, quando teve a Bulma e ela se tornou uma personagem muito forte, eu comecei a ser chamada mais para os eventos. Até que teve um dia em Bauru, foi início dos anos 2000, me convidaram sozinha para um evento. Isso nunca tinha acontecido, era a minha grande estreia sozinha. E Priscila foi num teatro lindo, maravilhoso, um teatro do Sesc. Ah, isso dá um gosto, né? Ai, um teatro fechadinho assim. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Naquelas semanas que precederam o evento, eu pegava um gravadorzinho, ia para os meus amigos, olha, eu acho que eles não vão querer ver isso. Eu falo alguma coisa para o pessoal de Bauru, manda uma mensagem. Ah, tá o grito do cavaleiro. Comecei a pegar depoimento, porque eu achava que eu era pouco para o evento. Priscila, eu cheguei, o lugar estava lotado, as pessoas me conheciam, queriam me ver, batiam muita palma. E eu tinha muita coisa para falar, e eu mostrava ainda, e todo mundo batia palma para o gravador, mas eu vi que eu podia. E que fez uma fila enorme para pedir autógrafo e tirar foto comigo, ainda tenho muitas dessas fotos. E aí começou, eu falei, gente, comecei a analisar. O pessoal que ia nos eventos, sempre sentado, respondendo. Priscila, 2025, o esquema permanece o mesmo. Palestras, entre aspas, de dubladores, você vai pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 7 mil, uma coxinha para o cara chegar lá e ficar sentado falando. Ele não preparou um conteúdo, ele não conta bastidor. Nada, absolutamente nada, porque assim assim foi, assim se estabeleceu. E tá bom, porque é o que temos para hoje. Querem ver a cara do dublador. O cara chegou lá, mostrou a cara, marcou a voz, marcou a infância, tá bom. No fim, eu vou lá pedir um autógrafo, vou levar uma revistinha. E eu acho muito injusto. Todos nós somos atores. Que catso que a gente não faz algo especial. Então, hoje eu tenho minha apresentação estruturada, eu chego com um vídeo, e aí eu já peço quem vai me apresentar, já tem lá o que tem que falar para esquentar ao máximo o público. Quando eu entro, o público já está no máximo. Ou seja, você já tem... Você não leva seu staff, mas você treina a pessoa local que vai te preceder para deixar, para entregar a plateia quentinha. Ai, que sensacional. Hoje eu estava vendo, ontem estava vendo um vídeo seu das coisas erradas e tal, e você falava disso de entrar, e eu tive até vontade de comentar, falei, mas eu vou falar isso lá. Porque pegar a plateia quente, mas não pegar quente de graça, você sabe, hoje eu sei exatamente, tecnicamente e emocionalmente. Eu falo que eu quero fazer o público rir, e se emocionar nas minhas apresentações. Só isso já é muito. E se divertir, porque eles sobem no palco. Você vê, sempre vai ter um momento de subir no palco e fazer, e brincar de dublar. Sempre. E falar besteira. Muitas vezes tem criança. Eu gosto de fazer para público adulto. Nunca tenho a chance, nunca tinha tido até então. Então, eu tenho que ficar me segurando, que eu sou dessas que fala besteira. Quinta série, não é nada mais que quinta série. Pri, mas aí o meu foi isso, eu fui desenvolvendo, eu já tenho essa estrutura. Aí, quando alguém me contrata ou quer me contratar, eu falo, olha, mas é diferente. Não precisa de ninguém para me entrevistar, eu quero alguém que seja meu apoio no palco, para quando eu for chamar alguém, para me fazer algumas perguntas, para levar o microfone para o público. E todo mundo se surpreende. Aí, olha, eu nunca viajo em dia de evento, eu chego um dia antes, eu gosto de ver. Isso tudo que eu te falei, a preparação, converso com o cara do som para ver, vamos testar. E gente que tem o poder de destruir. Total. Priscila como a parte técnica. Viu, seu Guilherme? Gui, olha, é sério, você não sabe o que a gente encontra por esse Brasil adentro. Meu! E todos jogando Candy Crush ali atrás. O Gui não, o Gui presta atenção, ele ama, pelo menos nos Silenciáveis, ele ama, né, Gui? Mas é sério, não importa o evento, assim, eu fiz os mega eventos de Google, todo mundo da técnica ficava, às vezes tinha 15 caras atrás de uma mesa jogando Candy Crush. Perdi o ponto da entrada da música da Mulher Maravilha da minha colega de palco, uma tragédia. E a gente precisa, porque às vezes a gente E não muda... adianta, o que a gente tem que fazer? Chega, cumprimenta. Oi, vocês estão alimentados? Oi, e aí, pessoal? Olha, é assim, assim, assim. Podemos contar? Maravilha, faz foto, dá uma moral. Porque, claro, são pessoas que estão trabalhando na invisibilidade horas a fio. A gente sabe que é um trabalho, né? Operacional. E eles vão ficar lá o evento inteiro. E a gente tem lá, lógico, a gente tem que validar, a gente tem que, né, respeitar, ter carinho. Mas eles estão
sacaneando muito a gente. Pode derrubar facilmente. Eu sempre falo assim, nunca vai dar certo. Ou vai entrar o vídeo sem áudio, ou o áudio sem vídeo, ou vai ser muito baixo. E eu falo tanto isso, agora eu estava em Recife, fiz 2 dias. Os 2 dias deu muito certo. Falei, Rodrigo, você foi impecável. Fez muito direitinho, mas isso é exceção. Queria que não fosse. Priscila, daí eu fazendo isso, eu falei, quem sabe o pessoal vê e começa. Não, eu sou a patinho feio. Eu sou meio patinho feio, porque eu já não dublo muito, quase nada. Se eu dublava antes 6 horas por dia, hoje eu dublo 3 por mês. Por quê? O padrão da voz desejo mudou? Ou você ficou muito conhecida por um tipo específico de personagem? O que você acha? Ou você ficou cara? Na dublagem, todo mundo ganha o mesmo, por hora. O iniciante, o antigo, o médio. Hoje, o que acontece é que os novatos estão dirigindo e estão escalando. E eu dublei muito de 93 até 2006. Aí eu comecei a trabalhar com locução para o exterior e me afastei um pouco. E o pessoal que começou nessa época não me conhece. Entendi. E não conhece. Faz um parênteses sobre essa sua experiência de locução no exterior. Você fez coisas muito legais que impactaram o nosso dia a dia. Sim, o primeiro foi assim, de eu ir trabalhar no exterior verdadeiramente. Um dia, era 1999, eu tinha ido morar no Jardins, perto dos estúdios, porque eu sou da Moca, eu morava na Moca, eu comecei a trabalhar tanto que eu vim para Vila Mariana, Jardins, morava aqui pertinho até uma época. E daí, Priscila, esqueci o que eu estava falando, comecei a falar de casa. Que você foi para o exterior, realmente... Um belo dia eu passei em casa... Trabalhar no exterior mesmo. Isso, um belo dia eu passei em casa para almoçar e via os e-mails, né? Porque não tinha e-mail no celular. Somos uma empresa da Bélgica, a mulher falando comigo em português. Somos uma empresa da Bélgica, procura de uma voz, não sei o quê. Falei, mano, na mesma hora eu peguei um mapa, peguei a cidade que ela falou, já pus um alfinete, falei, independente do que acontecer, eu tô lá. É meu esse negócio. E eles estavam fazendo testes há muitos e muitos e muitos tempos, meses, semanas, não sei. Já tinham feito tudo quanto é tipo de teste. Daí tinham chegado até mim, eu fiz os testes, bom, no fim eu passei, e esse trabalho foi de 2 anos. Eu ficava na Bélgica? Não, eu ia e voltava. E foi a primeira voz sintetizada do Brasil, que é a mãe da IA. Ou seja, às vezes você pega um elevador, primeiro andar, né? Ou então você chega no... Eu dou risada, obviamente, da minha amiga. Quem tem Hyundai, não, quem tem Honda ou outros carros, em 200 metros, vire à direita. Chama-se Raquel, essa voz. É uma voz sintetizada que foi feita de 2000 a 2002, está mais do que velha e nunca teve upgrade, nunca foi atualizada, de tão bom que era o produto. Eu fiz na Bélgica, numa cidadezinha linda, pequenininha. Isso eu fiz, tá lá. Até hoje usam. Depois, em 2006... Eu me inscrevi numa agência de vozes americana. E aí não tinha, Priscila, simplesmente não existiam brasileiros, não existia nada. Então, tudo que precisasse de voz em português, por exemplo, vamos supor, HP, impressoras HP, era um lugar, vamos dizer, na Dinamarca. Na Dinamarca era outra, era a Microsoft, mas HP era Estados Unidos. Então, lá eles têm que produzir para a Polônia, para a Argentina, para a Espanha, para o Brasil... 18 países. Eu era a voz do Brasil. E eu gravava todas as URAs para as unidades de resposta audível, né? Todas as esperas telefônicas, tudo da HP. Com a inteligência artificial, menina, acabou. Tudo isso que eu fiz durante anos e anos e anos e anos para o exterior, para que vão pagar uma grana? Porque daí isso era um dinheirinho legal. Para eu gravar, ficava 1 minutinho, 2 minutinhos gravando. Então, hoje estaremos fechados devido ao feriado. Segunda-feira, retorna em tal número. Era um cachê fixo. Então, às vezes, era $350 num produto, 400 no outro, 200 no outro. Era muito dinheiro que eu ganhava assim, ó. Nessas eu me afastei da dublagem. E aí, quando eu quis retornar, até hoje, eu nunca parei de dublar, mas eu dublo muito pouco por esses trabalhos. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, você desenvolveu uma marca pessoal. Intencionalmente ou não, você criou uma comunidade, né? Que são os seus virgão, com muito carinho. Virgão, isso mesmo. Não são virgões, é virgão. Os virgão, eu entendi que tem que falar errado para falar certo. Isso, isso mesmo. Você estava pensando, não, eu vou construir a minha imagem, a minha assinatura, eu vou ter a minha turma
a partir desses trabalhos que eu fiz que atingiram em cheio o coração do jovem que curte anime. Foi intencional? Não foi intencional? O que você fez? Vamos tentar destrinchar isso? Não pensei em nada. Começaram as redes sociais, além da Bulma, eu tinha várias outras, porque em 2005 tinha um canal chamado Animax, que era só de anime, eu fazia todos. Eu comecei a fazer muitos animes, minha voz começou a ser muito conhecida nesse nicho, nessa bolha. Eu era realmente muito conhecida. Em 2005 eu tinha o Animax, em 2006 eu parei. Olha a loucura, foi assim para... Larguei tudo. Rápido, intenso e gerou tudo isso. Até 2005 eu trabalhei. 2005 eu trabalhei muito com desenho japonês. 2006 eu me afastei para locuções no exterior. Daí, Pri, esqueci de novo a pergunta, eu viajo, né? Você construiu essa comunidade sua intencionalmente? Não construí nada, porque daí eu ia sabendo que eles gostavam, que era tudo quinta série, até hoje, todos vai quinta série, criança quinta série, jovem quinta série. E aí tinha o Orkut, no Orkut eu ganhei o apelido de Musa dos Virgão. No Orkut. E aí, eles me chamavam disso. E tinha lá os fãs da Bulma, tinha várias comunidades, para Tânia Gaidardi. Quando veio o Facebook, eu fui promovida, sobretudo pelo Morro da Carol, que é uma comunidade, a Véia Safada. Eu continuava Musa dos Virgão. Peraí, que ano foi isso? Há muitos anos eu já era Véia Safada. Como pode? No nem início, véia, tipo, nem 2013. tão safada assim. Então. Como eu falo no mais de 8 mil, fui mais velha, bem mais velha e mais safada. Mas foi véia safada. Nem sei se eles punham acento no vé, ficava veia. Era véia safada. Foi antes do acordo ortográfico novo. Eles estavam nem preocupados com o acordo, eles queriam... Então ficava essa coisa, mas a gente gosta da Tânia, mas chamava de véia safada. E daí eu, para ser legal, eu tinha que achar legal. Mas tá, já fui me acostumando com isso. Mas a Musa dos Virgão e tal... E sempre alguém me chamava e continuava chamando. Aí quando eu fui agora para o Instagram, que também já faz uns 10 anos, né? Eu resolvi usar isso e colocar, e eu digo que quem me segue é Virgão, e tem a Virgolândia, que são os canais e tal, e tem os assinantes. Você acredita, Pri, que hoje, com essa idade, eu não posto nada sexy, nada sensual, ou nada pelado? Tem gente que espera isso de mim, que vai nos meus assinantes, que espera... Gente... Ainda, eu fiquei ligada, porque a minha voz tem essa coisa de ar na voz, que a minha voz, que você começou falando que a voz era um fetiche, e tem isso, e a Bulma fala desse jeito, ela nem fala porque para mim é uma coisa mais assim, não é tão esganiçadinha assim, e tem isso, aí fala... 2 tipos de fãs da Bulma. Você dublou a Bulma, você marcou a minha infância. E outro, você dublou a Bulma, bate muita punheta para você. São esses 2 tipos, Bulma Peituda, Tânia Peituda. Sim, muito Priscila Peituda, minha amiga peituda. Eu adoro as minhas personagens peitudas. Tem Ex-Holic, tem a Yuko, tem a outra que é a professora Izumi de FMA, Full Metal Alchemist Brotherhood, e eu adoro as peitudas, elas são as mais legais. Verdade, são as mais legais. São as mais legais. E aí, como é que é a linha, ou como você delimita, você controla ou não controla, o fato de que as pessoas te amam por essas personagens, e quando que elas começam a amar a Tânia, porque é a Tânia? Você tem uma preocupação em descolar dessas personagens? Você faz alguma coisa para isso intencionalmente ou não? A vida inteira, e até hoje, nesse minuto, eu sempre achei e vou continuar achando que ninguém gosta de mim. Gostam da Bulma e daquelas lá, gostam porque eu fiz a voz. Por mais que as pessoas demonstrem que gostam de mim. Mas gosta porque eu não conheço. Eu não sei, sabe como que é a síndrome da impostora? É mesmo. É muito fácil você ter síndrome de impostora quando as pessoas estão interessadas apenas na sua voz. Você pode dublar de pijama, você pode estar horrível, você pode ser qualquer coisa que a pessoa quer ouvir tua voz e viajar. Então, só sem fazer nada você já virou impostora. E, sabe, assim... Mas gostam de mim. E aqui começou em Bauru, eu vi isso. E a cada vez que eu vou nos eventos, sempre tem uma fila grande, menininhas que chegam chorando, põe a mão no coraçãozinho, o menininho que fica emocionado. Criança, meu Deus, como que criança gosta de mim se eu sou uma dubladora das antigas? Eu falo que eu sou muito clássica, porque eu comecei a dublar. Eles eram crianças, mas tem criança, tem nenê que vai vestido de meu filhinho, o nenê. Tem tudo. Então, até hoje, eu acho que não sou eu, são elas.
Por outro lado, eu tenho que dar todo o valor do mundo a elas. E a Bulma é muito parecida comigo. Dizer assim, a Bulma te fez aprender alguma coisa. A gente troca, sabe? Assim, porque, Pri, são 26 anos fazendo a voz de uma menina, que eu já vejo ela, eu já sei o que ela vai falar, já sei como ela vai falar, como ela vai gritar, e o melhor, minha voz não mudou. A minha voz desse jeito eu posso... Você passou por todas as fases, sei lá, né? Sei lá, hormônio a gente muda. A minha voz de 5 anos atrás não era a mesma. A minha voz mudou, mas pensa como era a sua voz há 26 anos. Tem gente que nem tinha nascido. As vozes mudam muito. Agora estou um pouquinho rouca até por causa de frio, calor, essas coisas que dão na gente nessas épocas. Mas acho que não é perceptível para um ouvido não treinado. Para quem não conhece a minha voz. Mas assim, Pri, eu quando entro no estúdio e vou fazer a Bulma, sai a voz da Bulma. Agora voltou uma outra também, que é uma menininha, a Kazumi, de Ranma Meio, tá na Netflix. Olha que esquisito. Há algum tempo, algumas semanas, meses, eu recebi um e-mail, vai ter teste para Kazumi de Ranma Meio. Como assim? Essa personagem é minha. Eu fiz ela em 2005, não, mas o dono do desenho quer fazer teste com o elenco inteiro, para ver se vai manter o elenco antigo ou vai pôr um elenco inteirinho novo. A molecada ia pirar, simplesmente. Aí nós passamos no teste de nós mesmos e continuamos fazendo e está tudo ótimo. Quiseram validar se o gosto do público mudou ou não. E se a voz estava muito diferente, mas no fim o elenco se manteve. Essa relação, né? Então, a Bulma no mundo. Você sabe quem são as dubladoras da Bulma no mundo? Elas têm esse movimento em torno delas, como você tem? Quando eu comecei a dublar a Bulma, eu adorava, porque eu não via a Bulma em japonês. Ela é originalmente feita por uma atriz de voz, chama Seiyu, no Japão, atriz de voz. Mas eu não tinha acesso. A gente dublava o Dragon Ball vindo do México. Então, eu adorava a voz dela, me baseava na voz dela. Era muito energética, uma voz fininha. Tempos depois, eu fui ouvir a voz em inglês, e ela fala, Goku, what you're going on, Goku, ela fala, não outra tem nada vibe, a ver. Outra personagem, outra personalidade. E mesmo em japonês, japonês também. Gente, eu me basei sempre na mexicana e adorava isso. E aí, o que aconteceu um belo dia? Como eu gravava muito, eu fazia altas locuções grandes, não de livros, mas de learnings. Eu passava, às vezes, a madrugada gravando. Às vezes eu dava uma cochilada e acordava umas 9 da noite e ia para o estúdio. Uma bela noite eu acordei, isso já faz uns 5 anos. Eu acordei, Pri, e tinha umas mensagens assim, hippie, nunca esqueceremos de você. Você marcou nosso... Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Isso ainda era no Facebook que eu estava lendo. O que está acontecendo? Aí fui ver, dubladora da Bulma morre. Achavam que era você. Gente, porque era clickbait, porque colocaram dubladora clickbait, eu briguei até que tiraram a matéria do ar. Dubladora da Bulma morre, mas foi a voz original da Bulma que morreu aos 58 anos dentro de um carro, foi encontrada no Japão. E aí, eu sempre colocava assim meu nome no Google para ver como estava, né? Então, punha Tânia Gaidarge, o item seguinte que aparecia sempre, idade. A partir desse dia, era assim, Tânia Gaidarge morreu. Cara, e durante muito tempo, nossa, eu nem sabia que ela estava viva. Mano, essa foi a minha ligação com as outras dubladoras da Bulma. E essa mística em torno da sua idade vem do Véia Safada? Ou do fato de que você não envelhece, que tem a mesma cutis desde que eu te conheço? Nossa, Pri, muito obrigada. Mas depois de uma certa idade, eu sinto que deu uma caída, assim. Depois, quando vira um númerozinho lá, cai. Você envelhece, você engorda, você envelhece, você apodrece. Não. Dá uma virada que até os 50 e tralalá, a gente segura e depois, de repente, você tem que fazer muito mais para manter. É que nem ganha peso. Quando você é novinha, você come um boi e não acontece nada, né? Depois de certa idade, você tem que ficar. E se você quer comer e beber o que você quer, você fala, dane-se que eu não tô. Mas aí... Eu não sei porquê, eu acho que essa coisa... procuram também muito no Google, Tânia Gaidarge jovem, querem ver como era. Para ver se era muito diferente ou não. E aí, agora, depois que eu fiz 60, eu falei assim, agora eu não vou mais esconder a idade, porque é tão legal. Eu só andava mais de Uber, assim, nunca dirigi. Agora eu falei, agora eu vou pegar ônibus grátis. Até pego uns ônibus grátis, metrô. Porque é legal fazer 60. E depois que você faz 60... imagino. Porque depois que você faz 60, você fala, não tenho mais obrigação de nada. Agora eu relaxei, eu posso ser feia, eu posso ser o que eu quiser.
Pode ser mais acabou a minha safada. obrigação. Posso ser mais safada ou não, né? Sabe que esses dias eu até fiquei meio preocupada, Pri. Eu fui fazer xixi, fui no toalete, fui no banheiro. E aí eu vi assim, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Era as aranhinhas gritando. Apaga a luz, apaga a luz. Isso foi um problema, gente. Então, não sei se a gente fica mais safado ou não. Eu vi uma voz fininha, né? Mas, então, não sei. Ou seja, fica aí um mistério. Fiquei mais safado ou não. O problema é que eu gosto de moços mais jovens. Casei com um moço muito mais jovem, né? Hoje não estou mais com ele. O Paulo tinha 19 anos a menos que eu. Era legal. Eu sempre tive nessa. E o pessoal que me segue... Então, eu sempre estou... Eu gosto de balada, eu gosto de coisas que não são muito da minha idade. A sua energia é juvenil. Sou meio infantil no mau sentido e no bom. Então, mas depois que eu fiz 60, eu estou apenas com 61, eu não... Eu falei, agora eu posso mostrar a idade, porque tu diz, tá bonita para a sua idade, tá bem para a sua idade. Aquela frase que você nunca quer ouvir, tá bem para a sua idade. Mas quer falar, fala, tá velha para a sua idade também. Porque, né? Não conta mais, isso não faz mais diferença. Agora eu acho que não, menos que eu me arrependa, essa parte vocês cortam. Né? Que libertador. Tânia, você falou alguma coisa de Bauru, mas eu quero saber qual é o seu momento chupa-mundo. Aquele momento que você falou, caramba, eu sou boa nesse negócio de palco. Pois foi aí. Foi Bauru. Foi aí que eu senti que eu podia ficar sozinha, Pri. Que eu podia... seguro um show de fio a pavio, eu tenho profissionalismo, eu gerencio o antes, o durante e o depois. Foi exatamente em Bauru, e ainda não estava assim. E depois que eu fui cada vez mais aprimorando, aí eu tinha também, antes de ter isso que eu tenho hoje, eu tinha essa coisa, que não só não iam gostar de mim, mas eu precisava mostrar serviço. Então, cada vez que eu ia numa cidade, ficava semanas pesquisando. Então, eu fui para Belém do Pará. Quais são as gírias de Belém do Pará? Aí vai na Deciclopédia, vai na Wikipédia, o que se fala de Belém do Pará. Eu pegava um vídeo que eu tinha dublado, tentava imitar o sotaque, falando as gírias e falando os locais. Eu ficava louca. E não era tão fácil de editar na época, era dificilíssimo. E eu penando lá, trabalhava muito para chegar lá e mostrar um vídeo para o povo. E com isso, você gerava uma empatia, uma antecipação, uma expectativa positiva em relação à sua presença. Isso é profissionalismo total. Sim. Durante muitos anos, o meu show era esse, levar uma coisa própria para eles. Uma coisa linda também que marcou muito, sabe quando? Quando eu fui para Maceió, olha que mágico. É que cada cidade é legal. Nunca teve uma cidade ruim, mas tem os organizadores de evento que te dão mais bola, outros não. Não tem? Você fica meio abandonadinha. Uns que te largam, uns que te valorizam, uns que te tratam como amigo, uns que te tratam... juntaram as nicas para poder te pagar, tá e aí vendo? você dá até mais. Os que te pedem para fazer uma coisa e você vê que ele merece, outro que não merece. Pri, eu cheguei no aeroporto de Maceió, tipo em 2008, deve ter sido isso. Sabe como estavam me esperando? Com máscaras da minha cara e de várias das minhas personagens. Meu Deus, que momento. Priscila, isso foi tão lindo. Aí depois a gente foi no shopping e levaram as máscaras de novo. Eu tenho foto com aquelas máscaras também, né? E aí no dia de eu ir embora, a gente foi fazer um piquenique na praia. Eu nunca esqueço que daí todo mundo sem grana, a gente comprou coca. O menino foi no mercado comprar, para não comprar uma coisa, coca de 2 litros. A gente comeu os pastéis, sei lá o quê. E aí eu chamei um táxi, eu entrei nesse táxi que eu chorava, eu soluçava de tanto amor que eu tinha recebido lá, sabe? E até hoje eu recebo muito amor. Aí, de novo, será que eu mereço tanto amor? Mereço, eu marquei a infância das pessoas, eu dou um máximo de atenção. Eu não falo só qual é o nome, escrevo. Você não é presença VIP, você é experiência de palco. Isso é sensacional. Eu tenho muita experiência. Por causa de... E eu tenho a história. Então, a minha apresentação é sobre o meu trabalho ligado a animes e a games e a desenhos. Eu foco bem nisso. E de bastidores, histórias engraçadas, mas eu deixo o povo perguntar. E daí também, como eu não gosto de ficar falando muito, que se eu começo a falar, eu não paro, eu chamo o pessoal no palco para a gente brincar, e brinca de dublar, eu gosto de fazer... E eles dão risadas deles, eles querem participar. Porque é uma das perguntas que você mais recebe, que devem te irritar, como ser uma dubladora? Nossa, muito. Você nunca pensou em dar mentoria, curso, sei lá? Agora mesmo eu saí de Recife e o organizador, que é meu amigo, falou, Antônia, eu quero te trazer agora para dar um workshop sobre isso. Mas, Pri, a minha dúvida eu sei dar um workshop, eu sei ficar uma semana dando aula de dublagem, sei. Porém, eu não acredito mais na dublagem
quanto eu acreditava quando eu comecei. Hoje, você vê as pessoas da minha idade pedindo ajuda, pedindo vaquinha, até para ir no supermercado. Você está falando do mercado, então você pensa, para que eu vou preparar a pessoa para ela fazer um negócio que ela ama, se depois ela não vai viver disso, ou vai viver numa condição indigna, talvez. Exato. É isso que está pegando para você? Está pegando muito. Para as pessoas da minha idade, porque eu não sei as outras, mas tem um grupo lá sobre dublagem. Gente, uma cesta básica, se alguém puder mandar feijão, ovos, meu Deus. Aí outra, ela sofreu um não sei o quê, ela precisa de dinheiro para o hospital. Aí outro tentou se matar. Meu Deus. Sim. São as pessoas que começaram comigo. Agora, fora isso, tá todo mundo apavorado com a tal da IA. E a IA já tomou meu espaço nas locuções que eu fazia. Essa grana maravilhosa que eu ganhava em dólares, fazendo muito trabalho para o exterior, um trabalho muito fácil, praticamente não existe mais. Eu trabalhava muito, Pri. Verdade. E agora a minha renda principal se tornaram os eventos. Estou suando porque eu tenho calor mesmo. Pós-menopausa. Não, menopausa ainda. Eu tenho calor, estou com calor. Quer tirar a blusa de ursinho? Pode tirar. Pode pôr assim, Pri, mas me conta também sobre isso. Isso também, no mercado de palestras, também é mais difícil para quem está começando agora do que quem já construiu um caminho, uma reputação, né? Mas eu acho assim, a desunião da classe ou a união pelos motivos errados atrapalha muito. Uma coisa é a gente ser unido para dar um saco de feijão. Outra coisa é a gente ser unido para falar: eu não vou num evento que a pessoa vai me pagar uma coxinha depois desses anos de estrada, depois que eu preparo, depois que eu faço não sei o que, não sei o que. E eu não estou defendendo a mim, não estou sendo arrogante. Eu estou defendendo minhas colegas, eu estou defendendo quem vem depois. Ou a pessoa que está lá no grupo e fala assim, vamos ajudar, doando dinheiro para tal pessoa comprar comida. E daí, quem que ela escala para as dublagens? Ela tem lá 10 filmes para fazer. Ela põe os 20 amigos dela para fazer todos os papéis dentro desses 10 filmes e ela é a principal. Só que ela, no grupo, é a fodona, a benfeitora que ajuda todo mundo. Isso acontece também nesse mercado. Então, é no mundo em geral, né? É no mundo. Vamos falar de momento baboseira? Momento baboseira. Baboseira é o seguinte: babosa. É aquele momento que a palestrante fala, compartilha. Qual foi a besteira que ela já viu alguém falando numa palestra ou que ela mesma falou, uma gafe, de repente? Tem uma coisa que é recorrente e que eu via muito antigamente, muito. Lembra que eu te falei que estava todo mundo nas cadeirinhas, assim? Aí falavam assim, quem você dubla? Gente, fala aí vocês, porque eu não lembro. Isso era antigamente, isso era em 96, 97... E até hoje existe, porque os outros dubladores vão geralmente em 3 ou vai em 1 e fica lá, e ele não prepara um micro roteirinho com os personagens principais. Ou seja, ele não sabe nem por que ele foi chamado lá. Não. Qual é o personagem que motivou a presença dele lá? Muitos sabem. Tá. Por exemplo, tem um desenho... Hoje, vamos supor, tem um desenho bombadíssimo, bombadão que está lá. Então, os 5 principais desse desenho estão com cachê elevado e estão em tudo quanto é lugar, porque é um desenho de muitos episódios, um anime de muitos episódios. Anime é desenho japonês. De muitos episódios que faz muito sucesso, e o pessoal quer ver as caras, né, das vozes. Então, esses vão, sobretudo, por esses e sabem, às vezes fazem até uma gracinha. Tem dublador que faz a voz do personagem conversando com o outro. Isso também é raro, mas, por exemplo, um dos grandes que faz, ele faz essa brincadeira. Tal personagem no caixa do supermercado comprando de outro e o que fala e dá tudo errado. Ele leva esse roteirinho, que é bonitinho. Daí, Pri, sempre tinha isso. Eu não lembro. Gente. Cara, mas não lembra? Priscila, quando a internet era mato, já tinha um negócio lá que os fãs já colocavam o nome da gente e todos os personagens que a gente tinha dublado. Muitos. Então, era só fazer uma colinha, se você não lembrava, porque a gente dublava muito. E, claro, acabava esquecendo. Só que tem os melhores, os tradicionais, os bons. Você sabe, eu sei, não é por causa dessa colinha, porque eu estou sempre em contato com eles, né? Porque são da minha vida, porque nos eventos e tudo. E eu sei como é a voz, porque eu levo o vídeo, eu mostro, eu comento. Eu não falo só, eu dublei aquela. Eu mostro, tá vendo? Aqui, você tinha tantos anos, eu estava trabalhando, eu fiz isso. Ó como era. Ó como minha voz era. Aqui ela está com a voz grossa. Tal. Então, hoje a internet, você faz assim, que personagem Tânia Gaidage dublou? Vai aparecer lá 10.
Priscila, eu vi uma entrevista há algumas semanas. A menina falava assim, o entrevistador perguntava, quais as personagens que você mais gostou? Aí ela falava, uma, acho que era um filme, falava outra, que acho que era um desenho. Ela falava assim, te juro, ela fazia uma careta. E tem esses anime aí, que eu nem vou saber o nome, mas que falam, que gostam do que eu fiz, então deve ser bom, né? A gente tem memória de peixe, né? Mano, foi essas semanas. Como? Isso da baboseira. De tanta raiva. Não existe. Como você vai mostrar que uma classe não pode ser representada por uma fala dessa? É verdade. E essa pessoa se bobear, vai num evento e vai ganhar mais do que eu, porque ela tem um agente caro que vai colocar ela. E sabe negociar. É. Nossa, eu fico revoltada. Vamos resolver essa distorção, Tânia Gaidage. Como é isso? Precisamos resolver essa distorção. Eu acho que é fazer mais do que você está fazendo, né? Esse exemplo de profissionalismo, esse exemplo de longevidade, né? Na memória e no coração do público. Sim, mas não nas escalas de dublagem. Essa longevidade... Mas entendi. Nas escalas isso não se traduz para as escalas de dublagem. Não. Mas aí é você criar na sua comunidade os seus produtos. Então, por exemplo, eu assisti recentemente um espetáculo seu sensacional, que é o Mais de 8 Milf. Meninas, vocês que não sabem o que é Milf, provavelmente você é uma. Dá uma gugada depois do episódio. Todo mundo, obrigatoriamente. Eu já não sou mais Milf, eu sou Gilf. Muito embora eu não seja mãe e nem avó. Gilf é Granny, I'd like to fuck. Milf é... Sim, a mãe e a Mother, Gilf I'd é like a to avó. Tá. Granny. Não, também não sou avó, mas eu já teria idade para... Né, mas tô brincando assim, mas por quê? Porque o meu marido Vegeta no Dragon Ball, qual que é o grito do Vegeta? Grita aí, Gui. É mais de 8 mil. É mais de 8 mil! O poder dele é de mais de 8 mil, não é isso? 8 mil unidades de poder lá. É, de mais de 8 mil. Aí eu fiz o trocadilho, mais de 8 milf, porque a molecada também me chama de milf. Sempre me chamaram. Eu deixo eles ainda achando que eu sou claramente... É uma categoria erótica, né? De é uma categoria do desejo, pornô até. Que, assim, os moleques que paqueram. Isso deve ter acontecido muitíssimo com você. Os amigos do teu filho te paquerando e tendo desejo, que você é uma mãe linda e jovem. Ele arrumou umas brigas que eu nem sei na escola, mas arrumou. Isso é milf. Então, mas aí... Você fez esse espetáculo Mais de 8 mil, em que você conta a sua trajetória, que não é só a sua trajetória. Parece que a gente vai assistir a trajetória dos personagens e vozes que você fez na publicidade, no cinema. Mas, na verdade, isso é uma aula de história, de sociologia, de lugar da mulher na produção audiovisual. Você não pensou sobre isso ainda? Priscila, que isso é uma palestra TEDx? Me deixando assustada e feliz. E sabe que sofreu muito preconceito, porque assim, após os eventos, é aquilo que eu conto, né? No início, por que eu fui fazer isso? Mas após os eventos, na parte da noite, muitas vezes vai lá, tem uma balada otaku. Então chega um cara falando tudo quanto é tipo de palavrão nas músicas. Eu sou o curirim, eu vou comer teu cu, vem de cu em mim. Isso pode, mas eu, por ser uma senhora, não posso propor aos eventos uma palestra 16+, onde eu conte as bobeirinhas que falavam nos animes, ou quem lembra disso, gente, do Cine Band Privé, Sexta Sexy, coisas que a gente dublava nos anos 90. Eu não posso falar sobre isso, porque eu sou uma senhora. E quando eu faço a minha palestra tradicional, tem crianças na plateia, eu não posso esquecer disso. Então, Pri, como arranja lugar, onde que eu vou entrar com isso? E não é uma palestra qualquer, porque eu dependo o tempo todo de vídeo. Eu conto a minha trajetória mostrando vídeos. Você precisa de um pessoal de técnica muito afiado. Você falou e entrou, e no ponto é tudo muito cronometrado. Mas é uma retrospectiva histórica sobre a produção audiovisual e e o lugar da mulher nessa produção audiovisual. Porque você sempre fez vozes femininas, e vozes femininas desejo, né? Que bárbaro, Priscila. Olha, eu tava lá assistindo. Você deu risada? Eu dei risada, mas eu tava pensando mercadologicamente como é que eu vou vender a Tânia. Cara. Porque assim, são 2 ajustes aqui que isso vira uma palestra TEDx.
Isso vira um livro, uma tese. É sério. E, de novo, ela estava grande. Eu apresentei uma vez, deu 2 horas e tralalá, porque o povo quer participar no final, eu deixo eles dublarem. Exato. Eu ainda tenho que diminuir. Para eles é um show, e tem que ser um show de 1h30, 2 horas. 1h30 no máximo. E agora ela já tá vendida para o Acre. Acre em novembro vai ter. Agora ela está em fase de venda para o Paraná, para Maringá, no Paraná. Como é que você gerencia a sua carreira? É você mesma que vende? Tem alguém? É boca a boca? É empresário, agenciador? Muitas pessoas vêm pelo Instagram, vem meu perfil no Instagram, mas muitas pessoas me conhecem desde pequena, chegam até mim. E hoje, grandíssima parte dos eventos que eu faço é gente com quem eu já fiz evento, que me chama pela 2ª, 3ª vez. E fala, Tânia, traz alguma coisa diferente. Você fala, tô com o meu espetáculo. E aí falou, eu posso fazer isso de noite, se você tiver uma salinha, é um pocket show, né, Pri? Não é uma coisa grande, é um pocket show para menos pessoas, que eu quero deixar bem intimista. Então, é isso, chama Mais de 8 mil, e a história de 93 até os dias de hoje, vista pelo lado. E aí, quando eu falei isso, quando eu publiquei isso no Instagram, veio um menino e escreveu, não, Tânia, esse momento nunca existiu, não faça isso. Tem gente que se recusa a me ver assim. Eu falo, eu quero arruinar a sua infância. Eu marquei sua infância, agora eu quero arruinar. Porque todo mundo aqui cresceu. O cara de 40 anos me falar, isso não existe. Eu sou o quê? O Cineband, essas coisas. Não querem ver. Não... E o próprio lance de muitos... dos grandes eventos não estarem abertos a isso. Não quis nem saber. Eu preparei um PDF bonitinho para vender e não Ou seja, existe um limbo que ainda não é adulto e também não é mais criança. São das pessoas que cresceram. Sabe esse povo que eu marquei em infância, que hoje tem... Eles cresceram, mas eles não querem ver o que sempre existiu de adulto esse tempo todo, e eles não viram porque eram crianças. Isso é hipocrisia? Ou é hipocrisia por parte apenas dos organizadores do evento? Não, porque alguns foram comentar que não queriam ver. Mas também tem isso, alguns dos que falaram isso são autistas. E autistas são grande parte do meu público. Entendi. E eles, sim, não querem ver isso de jeito nenhum. Isso existe. É repelente para eles, entendi. Uns 2 ou 3 que me falaram, eu sei que são, porque eu convivo. É uma quebra de padrão que eles não suportariam por conta da condição. É uma quebra de padrão que eles não suportariam. Mas os outros que cresceram e a vida deles mudou, assim como a minha mudou, só que minha vida já era, né? Já era uma vida sexualmente ativa quando eles eram crianças. E ninguém quer pensar em pai e mãe transando também, né? E talvez eu esteja nesse lugar se eu marquei a infância. Mas o show é leve, é brincadeira, são bobeiras, são as cenas censuradas da Bulma. E eu procuro fazer todo mundo rir. Muito obrigada por não ter só rido e ter pensado nisso. Que Priscila, a gente precisa de vez em quando de um olhar de fora. Precisa sempre de um olhar de fora, né? Eu vejo isso, sabe? Porque é entretenimento com educação. Você está numa convergência muito legal com esse espetáculo. Bem, fica pensando aí sobre isso. Caramba, mas assim, você tem OnlyFans? Eu não tenho, porque eu não tenho pai e mãe vivos ainda. Eu acho que eu não faço por causa disso. Tem algumas pessoas tentando produzir um conteúdo pornô para OnlyFans. Mas ainda humor, assim, inclusive. Você tem uma veia humorística interessante, você tá flertando bastante com stand-up e você tem uns profissionais indo para OnlyFans. Eu acho que o próprio OnlyFans fomentando produtores de conteúdo não adulto, mas que possa não ser... Sexo explícito, não sexual, mas 18+, no ponto de vista do humor. Não no frontal, não sexo explícito. Não. Pri, sim, eu tô flertando bastante com stand-up. Esse lance do Léo Lins me chacoalhou bem. O Léo Lins agora condenado a 8 anos de prisão, que é nada mais, nada menos do que censura, para mim. Né? Porque eu demoro, enrolo. Esse Mais de 8 mil eu fiz porque eu fui obrigada, assim, que eu tive me censuraram e daí eu fiz isso. Pri, de novo esqueci. Qual era a pergunta? Terceira. Se você já pensou em ir pro OnlyFans com essa pegada não erótica, não explícita. Conversei com 2 amiguinhas que têm OnlyFans. E aí os caras ficam me mandando foto de pinto. Daí que saco. Eu bloqueio, eu denuncio. Mas se você tem OnlyFans, tem uma coisa que chama... Esqueci como chama. Vocês veem que a pessoa com essa... É muita coisa na minha cabeça, né? Que eu tô ficando... Priscila,
você avalia os paus, dick rate. Tá brincando? Então você paga, você tem a tua mensalidade que os caras pagam, mas só, você quer que eu analise teu pau? Vou dar minha opinião sincera. Um cliente oculto de binga? Ele manda a foto lá e pronto. Aí você fala, não, achei veiudo demais, faz essa coisa assim pra frente, não é confortável, é mais sério? legal quando é assim. Sim, é o dick rate, que muita gente faz isso. Eu faria isso otimamente na boa, adoraria fazer. Ganha, não vai mostrar o pinto de graça que não quero ver essas porcaria aí. Uma vez eu falei, para de me mandar isso, gente, porque eu gosto, não vão me fazer deixar de gostar do negócio. Você vai pegando raiva, sabe, de que ficam mandando. Então, mas eu tenho muita demanda. Priscila, teve uma época que eu recebia tanto, eu fiz uma pasta com todos os pedidos de OnlyFans que eu estava recebendo, muitos. E aí, no meio, claro, 5%, 3%, não faça isso, não faça isso. E aí tem outro OnlyFans que eu pensei em fazer, eu só fiz uma brincadeira e já saiu em tudo quanto é site. A Tânia vai fazer OnlyFans de voz, porque daí também é maravilhoso. Qual é o meu medo do OnlyFans? É um crime você vazar conteúdo de plataformas pagas, é crime. Só que vaza. Então, também eu faço, me expondo tudo aquilo que eu fazia no Mais de 8 mil, que eu mostro que eu fiz há tantos anos, quando não existia internet, fazer hoje. Aí faz lá, mostra para todo mundo qual é a graça. Mas eu gostaria de fazer dick rate, não estou com o corpo no momento para mostrar muita coisa. Mas piadas que talvez numa rede aberta não daria. Ou como chama? Lives, onde você tira dúvidas e fala, eu tenho um canal chamado Mais de 8 mil, onde eu falo de pornografia, mas, sobretudo, vício em pornografia. Isso é interessante, porque seu público deve ter esse problema. Muito. Aí tem lá um que é um teste, você é viciado, a maioria que faz o teste mas eu não posto há anos, eu também criei o canal, depois parei, Mais de 8 mil também. Mas eu tenho essa sedução pelo OnlyFans, mesmo porque, como eu te disse, dublagem não está dando nada. E o meu trabalho no exterior, a inteligência artificial já tomou 90%. OnlyFans, além do TED sobre Mais de 8 mil, seria uma boa sem me expor, sem ficar pelada, obviamente sem transar. Claro. Sem necessidade. Não tem necessidade disso, mas aquele conteúdo extra que você está monetizando sua imagem. Então, porque o OnlyFans tem isso, o pago por mês, ou você pode até dar conteúdo gratuito, e aí tem coisas, então, quer mandar um áudio exclusivo? Você vai cobrar um tanto por esse áudio exclusivo. Ou quer que eu analise o seu pinto criteriosamente? Ou quer que eu te dê uma dica de... Tem gente que me escreve, minha vizinha é a mãe de um amigo meu, como que eu faço para conquistar ela? Priscila, tem muita gente que me pede conselho, é muito louco. E você não tem um canal para tratar e endereçar esse tipo de conteúdo, conselho amoroso, sentimental. E nem tenho tanto tempo, porque eu recebo muitas mensagens e eu sou conhecida por responder. Eu respondo a gigantesca maioria. Quando falo, oi, tudo bem? Nunca vou responder. Mas quando conta alguma coisa assim, ou pelo menos um coraçãozinho, um joinha, não sempre é um coraçãozinho, ou um obrigada. Eu tenho uma interação muito grande. Porque você cuida da sua comunidade, né? Muito, não faz sentido você não ganhar dinheiro com ela. Isso muito. Eu tenho engajamento. E como eu te disse uma vez, a minha é 86% homens, 14% mulheres, que acho que a tua é o oposto da minha. Né? A gente precisa fazer esse intercâmbio. Eu ia jantar na casa dela, ela fazia uma sopinha de mãe maravilhosa pra mim, uma canja, né? A menina criada porpeta, na Moca. Ela faz aquela comida de nona, né? Ela fazia uma comidinha pra mim, a gente ria, conversava, falava aí dos amores. A Pri leva o vinho, já enchia a cara. Vinho, E aí, depois, o que acontecia? A gente postava as fotos e chegava no final que vinha a Virgolândia dela me adicionando. Ia seguir a peituda da Pri. Seguindo. E desbalanceava meu negócio, porque meu público é o oposto do seu. 88% mulher e 12% homem. Então, mas seu eu público também, é o contrário. Sim, eu também sei conversar com mulher e mulheres da nossa idade e tudo. Só que o meu conteúdo é direcionado para isso. Mas eu gostaria de falar para as mulheres. Eu acho que eu tenho também o que falar com as mulheres. Por outro lado, é mais fácil, eu vou na onda, porque o público que chega quer. Quer mais? Então toma. O que fica dessa conversa é que ainda tem o esforço da sociedade para só lidar com uma parte da gente. Ai, Priscila. Porque se você assume sua inteireza, você vê possibilidades de negócio e monetização em tudo que você é. A própria internet Tânia, não é o que você leva. faz, não é o que você faz, é o que você é. Você é um universo. Mas a internet te leva a nichar, né?
Então, escolhe no que você é bom, mostra aquilo, vai por esse caminho, porque é um nicho, senão você não vai conseguir, você nunca vai conseguir abranger tudo. Então, você não pode machucar a imagem das crianças traumatizadas. Você não pode... Sabe o que eu mais gosto na vida? De aprender idiomas. É a coisa que eu mais amo, que me dá um prazer. Você aprender poliglota, idiomas. Né? Sou poliglota. E eu descobri, por causa do meu irmãozinho de 17 anos, descobri que era legal brincar com o Duolingo, né? Sim. Eu falei, nossa, eu nunca tinha usado. Nossa, Priscila, e daí eu sou competitiva. No Duolingo você marca pontos. Então, desde que eu sempre estava entre as primeiras, estou ainda. Agora acabei de ganhar divisão diamante, faço vários idiomas. Estou aprendendo francês que eu não sabia nada. Aí eu pego um pouco de holandês, um pouco de catalão, um pouco de inglês, um pouco de italiano e misturo tudo. Aí eu fui ver se isso era bom para a cabeça. Disse que é legal quando você aprende uma língua você fazer imersão nela e tal, mas também você tem uma flexibilidade cognitiva quando você aprende vários ao mesmo tempo. Interessante. Deve ser várias assim, partes do cérebro, né? Aí hoje eu estou mais no francês, assim, eu assisto um monte de vídeo em francês, faço as lições em francês, mas todo dia eu faço francês e mais 2 ou 3 idiomas. É meu grande prazer. Editar vídeo. Já foi antes tirar foto de skatista e surfista sem camisa. Já foi, Eu lembro dessa fase. Quando a gente se conheceu, eu estava nessa. Mesmo. A gente se conhece desde 2012, E aquele 2011. sketch que você fazia no Instagram, gente, da mulher da toalha na cabeça, como é que era o nome dela? Gina Pegadora, ela tá no YouTube. Gina Pegadora. As pessoas ela via assim aquela coisa, ela punha uma toalha na cabeça e tinha sempre a janela que as pessoas ficavam olhando. As pessoas só porque me viram, imagina, viram um jovem entrando, Priscila, encostando os lábios nos meus, passando a língua, já falaram que eu estava beijando o rapaz. E me verem movendo, sobe e desce, já acharam coisas feias. Guilherme, tem alguma coisa feia nisso? Não tem problema nenhum, mas as pessoas falam, são calúnias. É ridículo. Ai, eu amo essa mulher. Ai, Tânia, a gente fala pra caramba. Pergunta, quando uma insilenciável silencia? Quando tá na hora de acabar, né, gente? A gente ainda vai tomar sopa hoje para lembrar os velhos tempos. Ai, Tânia, quem quiser te contratar com um cachê decente, porque agora ela tem a mim para defendê-la. Olha, Pri, pois é, né? Como faz? Esse Mais de 8 mil é muito legal, tem minha apresentação. E aí, em breve, no stand-up também. Meu Instagram está aqui, @TâniaGaidardi. Eu leio todas as mensagens, atendo todo mundo. E se for de fora de São Paulo, melhor ainda, que eu adoro passear. Ai, a gente ama um hotel, Não né? é? E a Tânia tem esse jeitão da gente quando viaja. Ela vai, ela mostra o hotel, ela mostra o que ela comeu, ela mostra o que ela passeou, ela mostra o Uber que levou ela do aeroporto até o hotel, mostra os bofe local. ela faz o roteiro completo da palestrante viajando, é muito gostoso de ver. Ai, Pri, Ai, Tânia, eu tô tão feliz, obrigada por ter vindo. Viu só como... Cada mulher é um universo e tem tanto para transmitir, tem tanto para entregar. Deixa aqui nos comentários qual foi o maior aprendizado que você teve dessa conversa minha com Tânia Gaidardi. Pri, você é linda, você é muito especial. A gente já conversou antes, eu já te entrevistei, a gente vai conhecendo cada vez mais uma da outra. E tem uma coisa, lembra o Facebook tinha aquela coisa de reconhecer rosto, né? Por mais de 2 vezes, 2 ou 3 vezes, ele confundiu o meu rosto com o seu. É verdade. Eu lembro uma vez que a gente fez foto junta e algum fã dela falou: quem ela é? Sua mãe? Que eu era tua mãe? Não, eu era sua. Não, acho que eu era tua. Não, eu era sua. Eu tenho certeza disso. Eu entendi o contrário. Não. Mas, Priscila, a gente tem alguma coisa, né? A gente Morena tem. peituda de cabelo preto e olho escuro. Com cara da Moca? Será que você é minha prima? Eu ia amar ser sua prima. Muito obrigada, gente. Me sigam. Vamos botar alguma mulher me seguindo? Então bota seus filhos bonitinhos para me seguir também. Ai, valeu. Um beijo. Até a próxima.